Olá, amigos. Estamos iniciando, através da Rede Luz Espírita, o programa Papo do Bem. E, como sempre, trazemos pessoas iluminadas que possam conversar conosco sobre alguns assuntos. E hoje nós temos a doutora Andréa Rodrigues, que é hoje presidente do Centro Espírita Consolador. Ela é compositora, tem muitas músicas, canta muito bem, falando sobre doutrina e o Evangelho. E eu quero agradecer, Andréa, a sua participação conosco, para estarmos falando sobre esse assunto que fazer o bem faz bem. Então, eu acho que vai ser muito proveitoso o nosso bate-papo, espero que vocês gostem e estejam sempre conosco. Andréa, a fala é sua. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz mesmo de podermos ter estes momentos de reflexões juntos. É uma alegria poder falar sobre o bem, porque acredito que com o conhecimento espírita nós entendemos a funcionalidade, a estrutura de como fazer o bem. E a doutrina espírita nos ajuda muito na teoria. E aí, quando você entende a doutrina espírita, compreende a doutrina espírita e coloca a mão na massa, tem atitudes assertivas, ativas, é que faz a diferença na vida da gente. Fazer o bem faz uma mudança interior, uma mudança estrutural na vida da gente. Porque à medida em que nós temos o contato humano com as pessoas, a proximidade com as pessoas que estão sofrendo, as pessoas necessitadas e que a gente pode aliviar, pode socorrer, pode amparar, isso muda a nossa vida. Isso faz a diferença, inclusive diante da nossa própria dor. Outro dia eu ouvi uma frase assim, se a gente soubesse o quanto que fazer o bem faz bem, a gente faria o bem até por egoísmo, porque faz tão bem para nós, fortalece a nossa alma, a nossa fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, salvo engano, nós temos uma estrutura lá sobre o poder da fé, que é assim, uma revolução que ocorre dentro da gente. E nada melhor do que a prática do bem. O contato humano ali. Isso faz com que a gente tenha uma atitude renovada que amplia a nossa fé, amplia a nossa esperança, amplia o nosso ânimo, amplia a nossa alegria de viver. Porque quando a gente tem a teoria só e não pratica, fica faltando algo, fica um vazio. Então, a prática do bem e a Casa Espírita, o Centro Espírita, é uma escola, nesse sentido, um treinamento que a gente faz, constante, diário praticamente, de doação do ser. Né? Porque entregar coisas, doar coisas, por vezes é até automático e maquinal. E a doutrina espírita nos ensina que a gente deve seguir Jesus nos seus exemplos. E Jesus, ele se doava, ele entregava com amor, doava de si mesmo. Então, um olhar de ternura, um olhar de bondade, de compaixão, de piedade, isso movimenta as fibras da alma. Esse contato humano que nós temos e que nós tivemos que reaprender aí com a pandemia, né? Que foi difícil ter esse contato humano e todo mundo sentiu. Por quê? Porque
o que realmente faz o diferencial é o contato humano. Mesmo porque, conforme a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, a transformação moral vem depois da intelectual. E diga-se de passagem, como o benfeitor colocou, bem depois. E essa transformação moral, que essa é a proposta transcendente para todos nós, porque independe, inclusive, de religião. Eu acho que o Evangelho é o centro das nossas transformações, ali tem tudo para a gente mudar. O benfeitor começa colocando que essa transformação vem depois do entendimento. Esse é o grande papel da doutrina espírita, de explicar para nós detalhes de uma vida que continua, da imortalidade da alma, não é? E tem uma alicerce dentro da doutrina que é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Essa caridade, como você já colocou inicialmente, não é só dar dinheiro, botar a mão no bolso. É uma colocação bem diferente. Fala um pouquinho para nós sobre essa caridade na visão da doutrina, conforme a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. A caridade, ela é benevolente. A caridade, ela é paciente. Ela é tolerante. Emmanuel fala que a caridade, ela pode ser expressada de diversas maneiras. Num gesto de bondade, num olhar de ternura, num aconchego, né? Numa visita a um paciente, que aliás é uma escola bendita, né? A gente visitar pacientes. Num encontro, num velório, em que a gente vai para orar, mas também para confortar aqueles que estão ali, mas também para lembrar que nós estamos aqui de maneira passageira, né? Que vamos ficar por pouco tempo. Então, quando a gente presta atenção nos sinais que a vida nos dá, e a gente entende a amplidão da caridade, né? Que eu acho que é, como o senhor disse, transcendente, né, no Espiritismo. Mas em qualquer religião se fala de caridade, né? Em qualquer religião. Até li outro dia alguma coisa dos Mormons que dizia que se você não fizer caridade, se você não plantar o bem, você não vai ser confortado na sua dor. Não vai ser confortado na sua própria dor. A começar que a problemática nossa é exatamente o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, que ainda tem uma participação muito grande na nossa vida atual. E somente desvestindo destas infelizes situações é que nós vamos dar um salto quântico do espírito. E para fazer isso, só tem um caminho, que é fazer o bem. Se a pessoa pode ler qualquer livro, frequentar qualquer religião, se ela não fizer o bem, não colocar a mão na massa, ela não vai de maneira nenhuma se transformar. Exato. Então eu entendo que é outro lado do fazer o bem faz bem, exatamente nesse sentido, de que você participando, fazendo o bem, você está se trabalhando. Sim. Ninguém vence as imperfeições de braços cruzados, sentado na poltrona, lendo alguma coisa, assistindo alguma palestra, alguma live. Tudo isso é importante para despertar a consciência e trazer subsídio para motivar a nossa ação. Mas, de qualquer forma, tem que colocar a mão na massa, não é verdade? E nesse capítulo 19 do Evangelho, eu acho que a primeira frase lá do item 11 é a seguinte: a fé é mãe da esperança, né? E da caridade. A fé é uma virtude ativa. Então, se não colocar a mão na massa, como o senhor disse, né? Se ficar só na teoria, ficar só na prática, aliás, sem a prática, ficar sem a prática, não está treinando a verdadeira caridade. Deixa eu te contar uma historinha rápida, aproveitando esse gancho aí. Uma moça chegou para mim lá no Francisco de Assis e disse assim: olha, eu
eu sei que eu tenho uma missão. Eu tenho que fazer um trabalho, eu estou só esperando o momento para iniciar. Eu falei, ótimo, que bom, né? Passado um tempo, ela volta lá e fala assim, olha, lembra que eu conversei com você? Eu tenho intuitivamente uma missão para fazer, eu só estou esperando a missão chegar para eu estar realizando. Eu falei, não, que bom, ótimo, ela vai aparecer a qualquer momento. Na terceira vez que ela me procurou e falou a mesma coisa, eu tive, não sei se é falta de caridade ou pelo menos um alerta para ela. Eu falei assim, olha, o Emmanuel e os benfeitores dizem que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Se o serviço não apareceu, a missão não apareceu, será que você está faltando algo? E Jesus nos disse com muita propriedade, se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? Para se executar uma missão, tem que ter uma bagagem bem razoável. Então, eu disse para ela, comece a distribuir água fluidificada no centro, ou em outra religião, faça parte de um grupo assistencial, comece a fazer alguma coisa que você vai ver que a missão vai surgir. Não é? Realmente, a gente não pode ficar esperando, né, que as coisas aconteçam lá na frente, uma hora vai dar certo, quando eu me aposentar, eu vou ajudar no centro espírita. Né? Eu ouvi muito isso, principalmente agora na pandemia, porque nós não paramos o trabalho assistencial. Nós continuamos o trabalho assistencial, restringindo, né, poucas pessoas por vez, para não ter aglomeração, mas nós não paramos o trabalho assistencial. O trabalho no bem, o trabalho assistencial, né, especificamente falando, é uma oportunidade, é um treinamento de amor. Porque o que é a caridade se não o amor? Né? Paulo de Tarso falava, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada teria. Sem amor, se você entregar um prato de sopa para a criatura, sem amor, não é caridade. A começar aqui para fazer esse prato de sopa, já tem que botar uma vibração no prato de sopa. Tem que ter a vibração. Né? Tem que colocar vibração. Entregar uma doação, né? Um enxoval, como é o caso das gestantes, que nós atendemos lá, muitas gestantes. Você vai entregar um enxoval para o bebê, né? Com amor. Você vai entregar o kit maternidade para a mamãe. Andréia. Com amor. Andréia. O pessoal ainda não entendeu. Eu quero parabenizar, inclusive, reverenciar nas igrejas evangélicas, que fazem um trabalho muito bonito com as pessoas adictas, né? Que trabalham nesse sentido de libertar a criatura da adicção, das drogas, de outros vícios. A Igreja Católica está sempre preocupada em levar também alguns proventos às pessoas necessitadas. Mas eu quero dizer, para todo mundo, qual seja o credo, a filosofia, se um dia nós entendermos que quando nós ajudamos alguém, esse alguém tem um benfeitor espiritual responsável por ele, por esse alguém. Se nós ajudarmos 2 pessoas, 3 pessoas, nós passamos a ter como mérito a atenção desses benfeitores cujos pupilos foram assistidos. Então, imaginemos no momento em que a gente está numa situação muito complicada, assim, agora não tem mais jeito, estou liquidado, não tem mais solução para mim. Se essa pessoa estiver realmente ligada no bem, fazendo de uma maneira criteriosa, nesse momento tenho certeza que os benfeitores vão tropeçar um no outro para nos ajudar. Então, como você disse, fazer o bem até por egoísmo, né? Quando a gente faz o bem, há uma troca. O Chico fala assim, façamos todo o bem possível hoje, porque amanhã o bem é o nosso único advogado. Não é? Então, a nossa defesa, o critério de ser aceito no mundo espiritual é a caridade, é o amor ao próximo. Então, nós não podemos perder esse feeling, essa oportunidade de estar a fazer o bem, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu acho que sintetiza isso.
quando nós partirmos desta encarnação, não nos será perguntado, inquirido, ou nenhum tribunal vai nos julgar. A nossa própria consciência irá nos perguntar: quantas lágrimas você enxugou? É isso, resume, né? Quantas lágrimas você enxugou? Quanta compaixão e piedade você teve? Como que você lidou com as criaturas? Julgando, apontando o erro, condenando, né? Ou auxiliando, socorrendo, amparando, fazendo bem sem olhar a quem, né? Eu me lembro um exemplo interessante, agora na pandemia, nós recebemos uma doação de um benfeitor encarnado de fraldas descartáveis geriátricas e sabonetes. E a doação foi tão grande, tão boa, que era para ser destinada à Santa Casa somente. Santa Casa aqui de Rio Preto. E aí eu entrei em contato com a minha cunhada lá da Santa Casa, a doutora Célia. E falei para ela, olha, a quantidade é tão grande que eu gostaria de dividir. Vocês estão precisando tanto, né? E aí fizemos essa divisão. E aí alguém me disse que o lar do Frei estava precisando. E aí eu fui lá levar. Liguei para ele, combinamos, eu fui lá levar. Já fizemos uma visita. E eu acho que esse compartilhamento entre as religiões para fazer o bem, nós estamos vendo agora nas reuniões que estão acontecendo, né, com participantes espíritas, evangélicos, o Frei, messiânicos, mormons, budistas, são tantas, ecumênico, né? Ecumênico. O bem e o amor é ecumênico. O bem, o amor é para todos. Não importa rótulo religioso, né? E a doutrina nos ensina isso, né? Que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. Mesmo porque, Andréia, na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou, basta não fazer o mal para ser agradável a Deus? E o benfeitor disse, não, é necessário fazer o bem, porque de ordinário nós somos responsáveis até pelo mal advindo do bem que nós deixamos de fazer. Então, essa é a pergunta para mim mais complicada do Livro dos Espíritos. Porque às vezes a gente fica arrumando desculpa, né? Não, agora não, coisa e tal, e vai levando. O bem que nós deixamos de fazer, se redundar num mal para quem quer que seja, a responsabilidade é nossa. Então, por isso que a gente precisa ficar muito atento. Quando alguém procurar, por isso que Jesus disse, se alguém lhe pedir a túnica, dê também a capa, né? Se alguém pedir alguma coisa emprestada, empreste. Isso é propósito de Jesus, né? Agora, a gente fica sempre no egoísmo, achando que nós somos donos de alguma coisa. Não somos donos de nada, nem do nosso corpo. Aquilo que nós temos em mão é um empréstimo. Feliz daquele que usar o empréstimo divino, que é o talento, e outros talentos serão acrescidos por conta disso, porque se não usar o talento de uma maneira bem consciente, bem esclarecida, nós seremos privados desses talentos em futuras encarnações. Então, quando a gente desencarna, vai fazer o balanço da consciência, esse balanço vai nortear a nossa próxima existência. Se nós formos atinentes sempre ao bem, se nós estivermos sempre com essa proposta de fazer o bem, certamente serão investidos talentos em nós para que nós continuemos a fazer esse bem numa outra existência. Agora imagina um egoísta, aquele que não dá nada, que acha que é dono, que é mercenário. Como é que fica na próxima existência, Andréia? Vai sofrer as consequências do que está fazendo nessa, né? Ou deixando de fazer. A gente colhe exatamente na mesma medida do que a gente planta. Então, se a gente plantar o bem, nós vamos colher alegria, ânimo, conforto na alma. Inclusive diante das nossas dores, das nossas próprias dores e dificuldades. Nós vamos passar pela vida de uma maneira altruísta,
de uma maneira feliz, né? Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos: é possível ser feliz na Terra, né? Tanto quanto se pode ser feliz. E o que precisa para ser feliz aqui na Terra? Ter a consciência tranquila do bem que se faz. Ter a posse do necessário materialmente, mas a consciência tranquila do bem que se faz. Nada compra a consciência tranquila. A consciência tranquila, ela é uma conquista da plantação do bem. É uma colheita do bem. Então, poder colocar a cabeça no travesseiro à noite, respirar e pensar, que bom, né? Não que eu não tenha errado hoje, né? Todo dia a gente comete erros, né? Mas que bom que eu me esforcei, que eu treinei, que eu fiz o bem na medida das minhas possibilidades e limitações, mas eu agi, né? Eu acho que essas oportunidades que nós encontramos pela vida de socorrer, de amparar, de ter compaixão e piedade, né? São oportunidades de treinamento para o amor, o verdadeiro amor. E isso é uma mudança íntima que vai, a cada dia, vai brotando, né? Vai florescendo. E todo mundo, se a gente falar, você gostaria de estar com Jesus? Você gostaria de estar à frente de Deus? Lógico que é uma pergunta absurda, né? Todo mundo gostaria, né? Mas a única linguagem para a gente chegar lá é o amor ao próximo, é o bem feito às criaturas. Então, se nós quisermos pleitear esse direito de ficar ao lado dessas grandes almas, só tem um caminho. Todas essas grandes almas que nós temos na história, Francisco de Assis, né? O Cristo como sendo o principal deles, encontramos Swedenborg, várias criaturas, nossa Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e todas essas criaturas que imortalizaram o bem, o amor ao próximo, essas criaturas não tinham outra proposta a não ser fazer o bem, né? E tenho certeza que elas estão lá muito bem assessoradas, bem assistidas, convivendo num ambiente maravilhoso. Agora, nada é de graça, a semeadura é livre, a colheita é certa, cada um de acordo com as obras. Então, a proposta é a caridade, a benevolência, aceitar as pessoas como elas são, desvestindo do orgulho, um ato de humildade, e, acima de tudo, perdoando incondicionalmente as pessoas, não alimentando nenhum ódio, rancor, raiva, sentimento infeliz, né? E isso é um treino que nós temos que fazer. Agora, como o nosso tempo está encerrando, Andréia, pega o violão, canta alguma coisa para nós. Está acabando. Estou adorando. Canta alguma coisa para nós, para enaltecer aí o nosso público e o nosso momento de bate-papo, o papo do bem. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Eu sei que um dia o mundo vai melhorar. Vou fazer o que posso, a semente vou plantar e não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar hoje mesmo, vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor.
mudança. Ai, que lindo. Estamos treinando, né? Treinando, mudando para amar cada vez mais. Que bom. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, André, você ter vindo aqui falar para nós com tanto carinho sobre a importância do bem. Tenho certeza que as pessoas todas sabem muito bem disso. E o nosso papel é motivar as criaturas a fazerem isso. O que Jesus veio fazer foi exatamente isso, nos motivar. Ele está esperando de nós, que nós sejamos mais fraternos, mais amigos, mais amoráveis. E bom para nós, né? Quando a gente desencarnar, nós vamos ver tudo isso como uma almofadinha para a gente deitar a cabeça, viu? A palavra final é sua, um grande abraço e até a próxima oportunidade de estarmos falando nesse Papo do Bem sobre o Evangelho, sobre a doutrina, sobre a caridade, sobre o amor. Né? Fiquei muito feliz da nossa conversa. Eu acho que foi muito bom. Foram reflexões, né, que a gente devia fazer mais vezes, porque nos ajuda e nos dá mais ânimo, mais estímulos, motivação para a gente seguir trabalhando, treinando o amor incondicional, né? Que Jesus veio dar o exemplo, ensinar o caminho da verdadeira vida, né? Aqui ou nas outras dimensões, sintetizando no amor. Que bom. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.